E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para mais um vídeo de Direito Processual Civil e dando sequência à nossa playlist sobre princípios do novo CPC, nós vamos falar agora sobre o princípio da boa-fé. Esse princípio está previsto aí no artigo 5º do novo Código de Processo Civil. Não saia daí que eu volto já já. Olha só, meus amigos, esse princípio da boa-fé, ele é um dos mais importantes que a gente tem. A previsão está no artigo 5º do novo Código de Processo Civil. Esse artigo 5º do novo CPC, ele foi inspirado no artigo 422 do Código Civil, ok? No CPC velho, no CPC de 73, a boa-fé, ela não era considerada como um princípio no âmbito das relações processuais. A boa-fé existia como um dever imposto às partes e os seus procuradores, tá? O novo CPC, quando no artigo 5º previu o princípio da boa-fé, ele erigiu, ele transformou a boa-fé em um dos princípios que devem reger as relações processuais, ok? Vamos dar uma lida nesse artigo 5º do novo CPC e comparar com o 422 do Código Civil. Olha então o que diz o artigo 5º do CPC. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Se a gente comparar com o artigo 422 do Código Civil, a gente tem o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Afinal de contas, como é que eu aplico o princípio da boa-fé nas relações processuais? Ora, é simples. As partes, os sujeitos do processo, eles devem sempre pautar as suas ações, praticar as suas ações dentro desse princípio da boa-fé para evitar o que nós chamamos de comportamentos contraditórios. O princípio da boa-fé, ele visa impedir que as partes pratiquem esses comportamentos contraditórios. Então a boa-fé, ela procura proteger a ideia de confiança e previsibilidade. Portanto, quando as partes, quando os sujeitos processuais praticam os seus atos, esses atos devem ser atos confiáveis, ok? E as consequências devem ser previsíveis. Deve haver previsibilidade dentro da prática dos atos processuais. Tudo isso é uma decorrência do princípio da boa-fé. Então, com isso, a parte não pode, por exemplo, praticar um determinado ato processual e, posteriormente, praticar um ato contrário na tentativa de se beneficiar. Popularmente, é aquela famosa frase, né? Não pode haver o chamado venire contra factum proprium. Ou seja, as partes elas não podem utilizar comportamentos contraditórios para se beneficiar dentro do processo. Dentro dessa ideia de boa-fé, o novo CPC ele previu de forma bastante detalhada aquelas situações em que, quando a parte agir de má fé, ela poderá ocasionar um dano processual. E quando esse dano processual ocorrer, o novo CPC disciplina de maneira muito detalhada, primeiro, quais são as hipóteses configuradoras da má-fé e o que pode acarretar essa responsabilidade. E para isso, eu te convido a ler o artigo 79 do novo CPC, que diz o seguinte: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como o autor, réu ou interveniente. Note, portanto, que esse artigo 79, ele traz a responsabilidade pelo que nós chamamos de dano processual. Se as partes, autor, réu ou um terceiro interveniente, se eles litigam de má fé, eles deverão responder por perdas e danos. O que são essas perdas e danos, né?
Primeiro, você tem a questão de indenizar o prejuízo que a parte efetivamente sofreu, e você também pode acabar tendo que indenizar aquilo que a parte deixou de ganhar, que é o que nós chamamos respectivamente de dano emergente e lucros cessantes. Ok? Portanto, as perdas e danos, elas englobam o dano emergente, que é o que a parte efetivamente perdeu, e os lucros cessantes, que é o que a parte deixou de ganhar. O artigo 80 do CPC vem e prevê uma lista de atos considerados como atos de litigância de má-fé. Se a parte pratica um dos atos previstos no artigo 80 do CPC e, portanto, litiga de má-fé, ela está contrariando o princípio da boa-fé. Ela não está agindo de forma confiável, de forma previsível. Então, por exemplo, um dos atos de litigância de má-fé, lá do artigo 80, é interpor recurso com apenas propósito protelatório. Se a parte recorre única e exclusivamente para tentar protelar o cumprimento da obrigação, isso configura um ato de litigância de má-fé, devendo o juiz, nesse caso, reconhecendo a litigância de má-fé, aplicar uma multa, ok? Aplicar a responsabilidade à parte que agiu de má-fé. Tudo bem, meus amigos? Esse, então, foi o princípio da boa-fé, um princípio que agora, com o novo CPC, foi erigido à condição de princípio dentro das relações processuais e que busca preservar a ideia de confiança e previsibilidade dentro dos atos praticados pelas partes, ok? Havendo desrespeito a esse princípio da boa-fé, você pode acabar incorrendo num dos atos de litigância de má-fé previstos no artigo 80. Se esse for o caso, a parte será responsabilizada por perdas e danos. Tudo bem? Tudo nos moldes dos artigos 79 e 80 do CPC. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe e ajuda a gente a crescer. Se você também ainda não ativou as notificações, aquele sininho que fica aqui em cima, você, por favor, clica lá para você receber notícias sempre que a gente postar um vídeo novo. Tudo bem? Forte abraço e bons estudos!